dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. Nós estamos abrindo mais uma webconferência com a participação do professor Ricardo Espíndola Maris, que é pedagogo, mestre em educação e doutor em sociologia, professor do mestrado em gestão do conhecimento da Universidade Católica de Brasília. Ele é membro da Câmara de Educação Básica, da Associação Nacional das Escolas Católicas e idealizador do jogo IoT, que é um jogo que o MEC distribuiu para as escolas da rede pública com o kit quilombola, que é este aqui, né? Então, esse jogo traz personalidades negras importantes. E, como vocês sabem, a segunda edição do Prêmio Curta Histórias diz respeito ao tema personalidades negras. Então, é um ótimo material e ele, como idealizador, é a pessoa ideal para nos falar sobre o tema personalidades negras de minha comunidade, luta e história. Então, nós temos aqui várias personalidades no IoT e muitas crianças, adolescentes, professores, professoras já devem ter convivido com essas histórias, né? Então, é um material excelente para saber da história de personalidades negras do nosso país e da comunidade em que se vive. Então, eu quero dizer que nós já estamos no dia 10 de abril e dia 25 de abril nós encerramos a inscrição para o Prêmio Curta Histórias. Então, se você está lá na escola, já fez um trabalho sobre a temática étnico-racial e pode, a partir desse conhecimento, contar a história de uma personalidade negra, aproveite, não perca a inscrição, porque o Prêmio Curta Histórias de 2014 vai trazer muito conhecimento para ser compartilhado. Eu vou passar, então, a palavra para o professor Ricardo Maris. Obrigado, professora. Eu quero agradecer inicialmente essa oportunidade de partilhar algumas ideias sobre esse tema e agradecer a oportunidade de estar participando do próprio processo desse concurso. Eu acho que é com gratidão quando nós da educação temos possibilidade de partilhar a experiência e, ao mesmo tempo, de tentar contribuir de alguma forma para um resgate tão necessário no país da gente. Eu quero iniciar minha conversa com vocês tratando de um personagem que geralmente está fora da escola. No máximo, assiste a nossa aula pela janela do lado de fora, que é a vida. Tratar a vida dentro da escola é uma complicação. E no fundo, então, nós, escola, estamos muito dispostos a dar lições de vida, mas nem sempre estamos dispostos a aprender as lições da própria vida, a aprender as lições que a vida insiste em nos dar, mas a gente, na correria do dia a dia, insiste em não perceber. Um concurso desse é uma possibilidade de abrir mais as portas e janelas da escola, de ventilar a escola com o ar da própria história que continua sendo construída, da própria história que continua sendo feita. Em nossas aulas, no meio da correria do dia a dia, a gente acaba falando para nossos alunos e alunos, falando sobre a nossa comunidade, mas a gente não fala com os nossos alunos e alunos. A gente não fala com a nossa comunidade. Eu trouxe uma história para contar para vocês, que é relatada pelo Paulo Freire, no período que ele estava iniciando a militância dele na educação. Vou contar aqui da forma que o Freire conta essa história. Ele estava terminando de fazer um ciclo de palestras no SESI, em Pernambuco, para pais. E essas palestras tratavam sobre um tema delicado, que é a ideia do castigo, da punição. E ele estava numa comunidade onde essa prática era uma prática muito comum. Então ele fez toda uma abordagem teórica sobre o desenvolvimento moral da criança, a partir de Piaget, um estudo que ele estava fazendo na época, e foi descrevendo o que ele achava que era certo, o que era errado sobre essa questão. E aí o Freire conta o seguinte, eu vou contar aqui da forma que o Freire conta. Ele fala assim, olha, ao terminar a minha palestra, um homem ainda de uns 40 anos, mas já gasto pelo tempo e pela realidade social que ele vivia, pediu a palavra e me deu, talvez, a mais clara e contundente lição que eu já recebi na minha vida de educador. Isso o Freire contando.
Ele pediu a palavra e fez um discurso que eu jamais pude esquecer, que me acompanha vivo na minha memória e no meu corpo durante todo o meu tempo da minha trajetória. Ele disse o seguinte, aí agora é o senhor que falou na palestra, o senhor disse assim: acabamos de escutar umas palavras bonitas do Dr. Paulo Freire, bonitas mesmo, bem ditas, umas até simples, que a gente entende fácil, outras mais complicadas, mas deu para entender as coisas mais importantes quando a gente junta todas essas palavras. Agora eu queria dizer algumas coisas ao doutor, ele apontando para o Paulo Freire, que eu acho que os meus companheiros aqui vão concordar. Me fitou de maneira mansa e penetradamente, diz o Paulo Freire, e falou o seguinte: doutor Paulo, o senhor sabe onde a gente mora? O senhor já esteve na casa de um de nós? E começou então a descrever a geografia precária das casas onde eles moravam, a escassez dos cômodos, os limites pequenos dos espaços onde eles tinham que conviver se acotovelando, e falou também da falta de recurso para as necessidades mínimas da vida. Falou do cansaço do corpo, da impossibilidade dos sonhos de fazer um amanhã melhor, da proibição que naquele momento era imposta a eles de serem felizes, de ter esperança. O Freire, acompanhando esse discurso, ele conta que ele foi afundando na cadeira, porque ele já sabia aonde essa história ia chegar. E disse que o senhor continuou falando, de vez em quando fazia um silêncio, olhava para as pessoas, olhava para ele, e aí disse o seguinte, continuou dizendo: doutor, falando para o Paulo Freire, nunca fui à sua casa, mas vou dizer ao senhor como ela é. O senhor tem filhos? É tudo menino? O Paulo Freire disse: tenho 5 filhos. Tenho 3 meninas e 2 meninos. Aí ele disse, o senhor: pois bem, doutor, a sua casa deve ser solta no terreno, de gente, como a gente chama aqui no Nordeste, de oitão livre. Deve ter um quarto só para o senhor e para sua mulher, um outro quarto grande para os 3 meninos. Tem um tipo de doutor que tem um quarto para cada filho e para cada filha, mas o senhor não é desse tipo não. Mas tem um outro quarto separado para os meninos, tem banheiro com água quente, tem cozinha da linha Arno, que é a linha de eletrodomésticos, um quarto de empregada bem menor do que o quarto dos filhos e do lado de fora da casa, tem um jardinzinho com grama inglesa. O senhor também deve ter um quarto onde bota os livros, sua livraria de estudo. Está se vendo por sua fala, doutor, que o senhor é um homem de muitas leituras e boa memória. Agora veja a diferença, doutor, continua o senhor falando. O senhor chega em casa cansado. A cabeça pode até doer no trabalho que o senhor faz. Pensar, escrever, ler, falar esses tipos de fala que o senhor falou agora, isso também cansa. Mas continuou. Uma coisa é chegar em casa mesmo cansado e encontrar as crianças tomadas banho, vestidinhas, limpas, bem comidas, sem fome. A outra é encontrar os meninos sujos, com fome, gritando, fazendo barulho. A gente até bate nos filhos da gente, até sai dos limites, mas não é porque a gente não ame eles. E aí continuou descrevendo. O Freire conta essa história e ele lembra dessa história toda vez, ele lembrou dessa história toda vez que ele recebeu um título de doutor honoris causa. E ele fala, olha, eu aprendi muito com os autores, com as teorias, mas esse senhor, que ele nem sabia o nome, foi a que deu a grande lição de vida para ele, que uma coisa é falar para as pessoas, outra coisa é falar com as pessoas. E talvez esse seja o dever de casa que a escola precisa hoje aprender e fazer. Falar com as pessoas, não para elas e não sobre elas. Há uns 3 anos atrás, eu estava fazendo um trabalho e conheci um senhor aqui no interior do Goiás, em Pirinópolis, chamado Seu Bastião. Na época ele tinha 93 anos. A gente estava fazendo uma pesquisa sobre a região da cultura do interior do Goiás e fomos indicados para conversar na casa dele, eu e um amigo. A casa dele era cheia de objetos. Na medida que ele ia conversando, ele levantava, ia lá dentro, pegava um objeto e contava uma história a partir do objeto e colocava sobre a mesa o objeto. Passava um pouco, lembrava de outra coisa, ia lá, pegava um facão. Aí botava na mesa o facão e contava um pouco a história. Dessa forma, o Seu Bastião, que tinha pouquíssimo estudo, nos deu uma noção muito clara da história da região, da geopolítica, das relações de poder no Goiás, sobre cultura popular e sobre coisas da vida. Na verdade, cada objeto que tinha naquela mesa era uma espécie de vara de pescar. Ele pescava a memória através dos objetos, trazia a história através daqueles objetos que ele guardava com tanto carinho. Seu Bastião não tinha título de doutor, mas nos deu uma grande aula.
E aí foi uma tarde de grande aprendizado. Era uma casa muito simples, dessas que a sala fica já pertinho da rua, com a janela aberta, você fica vendo a rua. E a sensação que eu tive, porque era uma tarde de calor, então era a porta aberta e a janela aberta de madeira, era que circulava ali, porque a porta e a janela estavam abertas, não era só o vento, circulava a história ao redor daquele ambiente. Imagine então vocês, quantos senhores e senhoras a gente tem na comunidade que são portadores de uma história que não está contada nos nossos livros, que não está presente no nosso plano de ensino, que não está presente no projeto pedagógico da nossa escola. Quantos nossos alunos, as nossas alunas, quantos vocês que estão nos ouvindo, deixam de aprender da história da vida porque a escola muito apressadamente está correndo atrás de alguns conteúdos e deixando esse conteúdo do lado de fora. Não estou falando que é um contra o outro, não é um conteúdo escolar contra o conteúdo do saber popular. Mas a gente precisa abrir o espaço do conteúdo do saber popular para também estar presente na nossa escola. E isso não é nada fácil. Então não estou aqui falando que isso é fácil. Mas quem disse para vocês que a vida é fácil? Eu lembro de uma frase do Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, que ele fala assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta, esfria, aperta, afrouxa. Sossega e depois inquieta. O que a vida quer é gente de coragem. E só que ter coragem é uma questão complicada também, porque a gente é desencorajado no dia a dia. Mas a gente precisa de resgatar essa coragem e o nosso lugar do papel social de qual é a função da escola num país tão belo, tão imenso, mas ainda com tanta contradição como o nosso. E onde é que nasce esse desencorajamento? Eu acho que nasce, inclusive, na nossa relação de um professor com o outro, que, infelizmente, apesar da boa intenção, a gente acaba desencorajando um ao outro, quer dizer, desencantando. Tem uma frase muito comum, e aí parte dos colegas que estão me escutando já devem ter escutado essa frase: quando você chega numa escola e está começando a trabalhar, um professor mais antigo, geralmente na sala dos professores, na hora do recreio ou do intervalo, como cada um chama, se tiver um cafezinho lá, quando está tomando o cafezinho, bate no ombro da gente e diz: vou te contar como as coisas funcionam por aqui. E aí essa é a frase mágica que nos desencanta, para dizer: olha, não adianta querer fazer diferente porque as coisas são assim, assim, assim. A gente, acreditando nessa frase mágica, passa a se comportar dessa forma e aí concretiza as coisas. E aí, de desencantado, a gente passa a desencantador. Daqui a um tempo sou eu que vou bater nos ombros de um novo professor e vou dizer a palavra mágica: vou te contar como é que as coisas acontecem por aqui. Então, esse caminho, que é o caminho da coragem, ele é fundamental, mas ele não é simples de ser elaborado, de ser construído. É uma opção que tem que se fazer no dia a dia. E a gente está muito pressionado pela falta de tempo, pelo excesso de conteúdo, em alguns casos pelas faltas de condições dentro da própria escola, pelo desinteresse, em alguns casos, de parte dos alunos. E sobre isso do desinteresse, eu queria pedir licença para vocês, para partilhar qual é a minha hipótese, que alimenta um pouco esse desinteresse. Eu tenho a impressão de que o desinteresse não é causa dos nossos problemas. O desinteresse é um sintoma, ele é um mensageiro de que a gente tem problema. Imagina o seguinte: uma febre numa criança. A febre é um sintoma do problema. Ela tem que ser atacada, mas tem algo que faz a origem da febre. E que se eu não ataco essa origem da febre, eu estou atacando só um sintoma. Quanto, por exemplo, dos nossos alunos e alunas não gostam de história e geografia, mas não se veem fazendo história e geografia? Quanto dos nossos alunos não gostam de língua portuguesa, mas não se sentem parte de uma língua viva em construção? Quanto dos nossos alunos e alunas não gostam de ciências, mas não se sentem e não compreendem que a ciência é feita a partir do cotidiano e para resolver e compreender problemas do cotidiano? Eu sei que isso não explica tudo, que envolve esse possível desinteresse que hoje de alguma forma contamina parte das nossas escolas. Mas eu acho que é uma dimensão que a gente tem que prestar atenção e dar atenção. A dificuldade de prestar atenção é que a gente está muito apressado. A gente corre na escola, mesmo quando a gente não sabe para onde ir ou para onde quer chegar. E essa experiência que vocês estão se propondo a fazer é uma experiência fascinante, porque é uma experiência de pausa. Drummond dizia o seguinte: a vida precisa de pausas. Quer dizer, é na pausa que eu crio reflexão e que eu aprendo sobre o que as coisas estão fazendo.
E eu acho que tomar esse projeto, esse concurso, como um momento de pausa na correria e no conjunto dos afazeres é fundamental para ampliar a reflexão sobre a nossa própria história e para convidar para dentro da escola personalidades, personagens que fazem parte da história, mas que estão, de alguma forma, fora da história ou do conteúdo escolar. Eu penso que a vida e as suas lições estão muito ansiosas para entrar na sala de aula. E algumas vezes até botam o pé lá dentro da sala de aula. Mas a nossa dinâmica escolar acaba expulsando. É evidente que a dinâmica escolar é parte da vida, mas ela não resume toda a vida. Uma outra questão que me parece importante partilhar com vocês é que a história do país, do nosso país, o Brasil é carregada de desencontros e de encontro. Nós somos uma nação fruto de encontros e de desencontros. E aí, o problema é que a história oficial do nosso país deixou parte desses desencontros do lado de fora. E a gente acaba reproduzindo isso no conteúdo escolar que a gente ensina e que a gente aprende. Vou dar um exemplo. Os moinhos de engenho no Brasil colonial, eles não moeram só cana. Eles moeram negros, literalmente. Moeram pessoas negras. E aí, essas pessoas moídas na maquinaria que eles ajudavam a rodar, ficam fora da própria história. E aí a gente pode se perguntar, quais são os moinhos de hoje? O que eles estão moendo? O que eles estão excluindo? E como é que a gente não consegue capturar esses que estão sendo moídos dentro da estrutura e não consegue perceber que isso também é história, que isso também faz parte do nosso país, que isso nos enriquece? Ou seja, como reconhecer a vida, seus encontros e desencontros, a partir do conteúdo da escola? Eu sinto, na verdade, que os nossos livros precisam de páginas em branco. Eu acho que todo editor devia fazer livro com página em branco, para que vocês, alunas, professores e professores, continuassem escrevendo o livro a partir da experiência da comunidade. Um livro com a página cheia é como um tabuleiro de dama cheio de peças e sem espaço vazio para jogar. Ele está todo pronto. Você não continua construindo ele a partir da sala de aula. Na verdade, todo mundo é personagem da história, dessa história instigante e intrigante que é a história do Brasil. Nós somos um povo novo quando se compara com outras partes da região do mundo, mas nós temos já uma história milenar na nossa origem. Nós somos feitos de povos que são milenares. E nós precisamos de aprender com a nossa própria história. Nós precisamos de olhar para dentro do país e aprender com o próprio país e com a nossa história. Cada pessoa, nesse sentido, é personagem dessa história. Mas quando ela não se percebe como personagem, ela vive a vida como se fosse uma grande tragédia. E não vive os problemas como se fosse o drama. Qual é a distinção entre tragédia e drama? Tragédia é coisa dos deuses. Né, a tragédia grega, no teatro a gente estuda isso, os deuses que determinam, jogam uma ira sobre o povo ou algo parecido. Você não tem nada o que fazer sobre a tragédia. O drama não. O drama é uma construção humana. Somos nós que historicamente criamos o problema, e se nós criamos o problema, nós podemos solucionar o problema, porque ele é fruto da nossa história, da nossa convivência. Então, os dramas são construções históricas, mas eu tenho que me perceber como ser histórico para poder construir essa solução. E aí eu consigo deslocar as coisas do campo da determinação, é porque é, foi porque foi, é porque Deus quer, para o campo do condicionamento. É assim, mas isso pode mudar. Se a gente se organiza, se a gente acolhe, a gente pode então transformar e melhorar a vida. Cada pessoa possui no corpo e na memória as marcas da sua caminhada. Só que a gente não aprende com essas marcas se não tiver um ouvido sensível para aprender com essas marcas do corpo, com essas marcas da memória. Então, eu posso reconhecer a história da minha região e a história do meu país na minha comunidade. E acho que isso é o fascínio do projeto. Como é que eu reconheço nas pessoas da minha comunidade, e no caso do projeto, nas pessoas negras da minha comunidade, uma parte fundamental da história que está na marca do corpo delas, que está na memória, que está no coração, mas que a gente não consegue escutar. Acho que esse é o desafio, por exemplo, da produção dos vídeos, dos documentários. Como é que resgata essa história que está nas pessoas? E como é que eu trago isso para dentro da sala de aula? Uma pessoa da comunidade, ao se perceber como produtora de história, ela passa a olhar a história a partir dos seus condicionamentos e não das determinações.
Os nossos alunos e alunas, ao se perceberem que são fazedores da mesma história, passam a encarar seus problemas de uma forma diferente. Passam a se dar conta que os seus avós, seus pais, seus bisavós são construtores de história. A vida é um grande tabuleiro, é um grande jogo. Nós estamos jogando um pedaço desse jogo, outros já jogaram. A gente tem que compreender como é que esse jogo vai se dando e qual é o meu papel. E acho que também tomar essa dimensão histórica enriquece também a própria escola, que por fim ela pode se reencantar do seu papel, e reencantar aqui não é no sentido de algo mágico, não. Reencantar aqui é no sentido de encontrar sentido naquilo que faz. Encantamento é uma força interna. É uma força interna. Eu me dou conta do sentido da minha prática. Eu me dou conta do meu papel histórico. E me encanto por esse papel. E aí me envolvo com esse papel e ajudo a transformar e melhorar a realidade. E para que serve aprender, se não for para melhorar a realidade? Para que a gente existe como escola, se não for para melhorar a realidade, para melhorar a vida dos nossos alunos, a nossa vida de professor e professora, a vida da nossa comunidade? Aprender só serve para isso. Nós, como humanidade, inventamos essa coisa fascinante que é o aprendizado, mas se a gente não usa a serviço da vida, do que serve? Do que servem os nossos conteúdos se não me transformam em pessoas melhores? Pessoas com título está cheia por aí. O título, o conhecimento em si, não me faz melhor. Não me faz mais comprometido com a realidade. Se eu não tenho a noção do meu papel social e não me encanto ou reencanto por ele. Então essa retomada histórica do próprio papel da comunidade pode reencantar a escola também. E aí a escola, voltando a aprender com a vida, pode estar posicionada de um jeito melhor a ensinar novas lições de vida. Então retomar a história da nossa comunidade é escutar a vida que mora nas palavras. A vida que mora na memória das pessoas. Pessoas que podiam estar dando aula para a gente, mas porque não tem uma formação escolar, não está dentro da escola. E o projeto me parece que tem essa grande riqueza, essa grande possibilidade. Ou seja, existem personagens históricos dentro de cada pessoa, só que ela mesma não se dá conta disso. E aí um projeto como esse e a escola podem cumprir esse papel que eu acho que é fascinante para tentar ser cumprido. Para finalizar essa minha partilha com vocês, eu me lembro de uma história do Ansel Gruen, que ele diz o seguinte: as crianças precisam de histórias para dormir. Nossas crianças em casa adoram histórias para dormir. E aí ele faz um alerta que eu acho fascinante. Os adultos precisam de histórias para acordar. Essa história que vocês vão produzir é para acordar adulto, para acordar a sociedade, para falar, olha no espelho, olha para você, olha o tanto de história que tem dentro de você. Acorda para a vida, acorda para continuar mudando a sociedade. Olha a importância que você tem para a gente. E isso nos faz acordar. Ou seja, eu acho que a gente precisa, ao ter histórias boas, como essas que vocês vão construir e contar, nos dar conta de que essas pessoas são personagens históricos. E sendo personagens históricos, elas fizeram, fazem e continuam fazendo história. Aprender com a vida nesse sentido, com a estrada, com a experiência, com a própria caminhada, é o grande objetivo, me parece, de um prêmio desse, de uma oportunidade dessa. Dessa forma, eu acho que a vida se transforma numa grande escola. A nossa grande escola é a vida. A nossa grande escola é a estrada e o jeito que a gente caminha nessa estrada. O quanto a gente aprende com os passos que a gente dá. Nesse sentido, os mestres da vida estão também fora da escola. E um projeto como esse convida esses mestres para dentro da escola. Convida essa sabedoria, que não é escolar, para dentro da escola, para junto com a sabedoria escolar, nos a fazer aprender sobre a vida e, especialmente, a intervir na vida a serviço da própria vida. Uma vida para todo mundo, uma vida digna para todo mundo. Eu acho que se a gente consegue esse caminho dessa forma, a gente transforma a vida numa escola, mas também transforma os educadores, nós educadores, em aprendizes e professores da própria vida. Se a gente faz esse dever de casa, a escola tem chance de cumprir de novo um papel social mais relevante. Então, um pouco essa ideia que eu me organizei para partilhar com vocês. Essa foi a vivência de ter produzido o IoT, e isso tem sido um pouco a esperança de estar militando no campo da educação. E é militar. Professor é militante da educação. E é militante da educação porque acredita que, através da educação, a gente não pode tudo, como gostava de dizer Paulo Freire, mas a gente pode muito. E aí a esperança é fundamental.
Eu lembro muito de uma frase do Dom Pedro Casaldáliga sobre a esperança, que eu acho que dava para dizer para os educadores e educadores, que diz o seguinte: a esperança é a última que morre e, se morrer, ressuscita. A gente precisa de esperança. Se ela morre, dá um jeito de ressuscitar a danada da esperança, porque sem ela a gente não faz a roda girar. E abrir os ouvidos e os olhos para aprender com a fala e com a história que rodeia a escola, que está próximo da escola e que pode nos fazer crescer. Quero agradecer muito essa oportunidade de partilhar essas ideias e estou à disposição de vocês, do projeto, para o que for necessário. Nós queremos agradecer, então, a participação do professor Ricardo Maris e dizer que suas palavras nos encantam, né? Então, é bom que os que estão nos assistindo também se encantem, né? Se encantem, contem as histórias das personalidades da sua comunidade, né? E lembrem também que Paulo Freire, né, disse: ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo. Nós aprendemos juntos. Então, é com essas personalidades que nós vamos aprender muito sobre a vida, né? Sobre a importância da vida. Então, é isso que a gente está querendo, que a segunda edição do Prêmio Curta Histórias traga histórias de pessoas que não são conhecidas, né? Estão lá na comunidade, mas que são valorizadas. É para fortalecer a identidade étnico-racial que essas histórias devem ser contadas. Por quê? Todas as pessoas vão pensar: que bom, uma pessoa da minha comunidade, uma pessoa negra, pode fazer muito, tem uma história de vida linda, né? E nós queremos também poder fazer, né? E mudar o mundo, né? Ter um mundo que todos nós almejamos, que seja de uma convivência sadia, social, sem discriminação, que não exista racismo, sem preconceito, né? Então, nós agradecemos muitíssimo. Eu fiquei encantada, né? E os alunos e alunas vão se encantar e vão escrever boas histórias, eu tenho certeza. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. E eu está nas escolas, principalmente nas escolas quilombolas, mas muitas receberam nos kits que o MEC manda, né? E certamente é um material que vai inspirar muitos, né? Parabéns pelo trabalho, professor. Obrigada pela participação.